O destaque essa semana no julgamento da ação penal 470 foi o trabalho dos advogados de defesa. Eles têm procurado refutar as acusações realizadas pelo Ministério Público na última sexta-feira. E o trabalho dos advogados tem consistido em desconstruir 3 pontos importantes das acusações realizadas pelo Procurador-Geral Roberto Gurgel. A primeira das recusas, das negativas apresentadas pelos advogados, diz respeito com relação às provas. Os advogados têm insistido que não há provas dos crimes imputados aos seus clientes. Isso é muito presente naqueles réus pertencentes ao chamado núcleo político da ação penal 470. O advogado de José Dirceu, por exemplo, dedicou boa parte do tempo para mencionar e para sustentar que não há provas que liguem José Dirceu a essa macro-organização criminosa descrita pelo procurador Roberto Gurgel. Uma segunda questão importante levantada pelos advogados diz respeito à materialidade dos crimes. Dizem os advogados que os crimes imputados aos seus clientes não ocorreram. Isso é muito importante para os réus tanto do núcleo político quanto do núcleo financeiro. Com relação ao núcleo político, os advogados têm procurado sustentar que não há uma evidência, não há prova e não há, portanto, a prática do chamado crime de corrupção, no sentido de que não há evidências de que o dinheiro utilizado no Valério Duto foi efetivamente utilizado para a compra de votos no Congresso Nacional. O advogado de Delúbio Soares chega inclusive a reconhecer mais uma vez ali no Supremo Tribunal Federal que as movimentações de recursos eram uma movimentação ilícita, mas era uma movimentação que dizia respeito à Caixa 2 e não à compra de apoio no Congresso Nacional. Portanto, procurando descaracterizar o crime de corrupção passiva daqueles deputados que votariam em favor do governo e de corrupção ativa daqueles que estavam procurando comprar o voto desses deputados. E, em terceiro lugar, uma outra coisa importante que os advogados procuraram fazer ao longo dessa semana foi desconstruir a ideia de autoria. Como, por exemplo, isso é muito evidente no núcleo financeiro. Os advogados têm procurado dizer que, ora, os seus clientes são publicitários, ora, os seus clientes não têm poder de decisão, ora, os seus clientes não têm capacidade de liberar os recursos, portanto, não podem ser responsabilizados por aquelas acusações levantadas pelo Ministério Público. Por último, uma questão substantiva também chamou a atenção ao longo da semana, que diz respeito à questão da existência ou não de dinheiro público no chamado Valério Duto. Para os advogados de Marcos Valério e Henrique Pisolato, não há dinheiro público. A defesa de ambos os advogados insistiu bastante nesse ponto. Essa é uma questão importante. A existência de dinheiro público faz com que um dos crimes que possam estar existindo aqui nessa acusação é o crime de peculato. Se não houver dinheiro público, não há, portanto, o crime de peculato. E por que não haveria ou haveria dinheiro público? A discussão toda se dá em torno de duas grandes fontes de recurso. Contrato da Câmara dos Deputados com as empresas de Marcos Valério e, de um outro lado, com os contratos da Visanet com as empresas de Marcos Valério. Com relação à Câmara dos Deputados, esses contratos ocorreram durante a gestão de João Paulo Cunha. E os advogados têm procurado insistir que os contratos foram regulares e que não há qualquer ilicitude nesses contratos. Portanto, não há desvio e não há que se falar, portanto, em desvio de recursos públicos irrigando o Valério Duto provenientes dos contratos da Câmara dos Deputados. Com relação à Visanet, a discussão é ainda mais complexa. A Visanet é uma empresa, um fundo de recursos da qual participam diversos bancos, entre os quais o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil teria acesso a esses recursos e poderia utilizar esses recursos na promoção do cartão Visa associado à bandeira Banco do Brasil. A acusação diz que Henrique Pisolato, diretor de marketing do Banco do Brasil, utilizou da sua prerrogativa funcional para alocar esses recursos da Visanet associados ao Banco do Brasil nas empresas de Marcos Valério, garantindo a essas empresas um montante de 70 milhões de reais que seriam então desviados para o Valério Duto. O argumento da defesa de Pisolato, também a defesa de Marcos Valério, insiste que esse dinheiro da Visanet não é um dinheiro público e que Pisolato não tinha qualquer condição de liberar esses recursos, uma vez que esses recursos da Visanet só poderiam ser alocados, empregados,
por meio de uma decisão colegiada de um comitê da Visanet. Ao final dessa semana, portanto, o que nós assistimos foi uma atuação muito interessante dos advogados, procurando descaracterizar os crimes, as autorias e as provas levantadas pelo Ministério Público. Esse é um caso complexo, as teses jurídicas são sofisticadas, seja do lado do Ministério Público, seja do lado das defesas, e agora nós temos que aguardar a posição dos ministros, que terão pela frente um caso interessantíssimo para o julgamento.